Será mesmo que só de balbúrdia vivem os estudantes, como disse Bolsonaro? Será que as universidades estão realmente plantando só maconha? Tudo isso é culpa de um monte de moleques universitários? No vídeo de hoje a gente quer debater sobre o movimento estudantil e saber se o movimento estudantil é um produto próprio e único da esquerda ou se na verdade ele possui suas contradições e ele é muito mais amplo do que se tentam passar na mídia burguesa. Fique atento, eu sou Yucari Moreira e vamos para a vinheta para a gente tratar desse assunto tão bacana. A reforma de Córdoba, acontecida na Argentina, no início do século passado, foi um momento muito importante para ir se concretizar o que nós conhecemos hoje como movimento estudantil. Mas não só ele, como outros movimentos que tiveram, claro, essa importância, tanto nas revoluções que sucederam no século passado, quanto também nos futuros. Vamos lembrar o Maio de 68, por exemplo, ou os protestos contra a intervenção na Guerra do Vietnã pelos Estados Unidos. Foram os estudantes que estiveram à frente das mobilizações e que, no início do século XX, no século XX em si, são protagonistas de derrubada de governos. E aqui no Brasil, ainda no século passado, esteve aí na luta contra a ditadura militar, fortalecendo aí a União Nacional dos Estudantes, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, entre outras organizações como os Diretórios Centrais dos Estudantes, que são entidades máximas dos DCEs pelo Brasil afora, e outras representações, centros acadêmicos, etc., que os estudantes comporam. Claro que nesse panorama da ditadura, era majoritariamente as organizações de esquerda que dominavam, que estavam na linha de frente do enfrentamento, propondo melhorias na educação, na saúde, mais verbas, menos privatizações, pela democracia e pela reforma universitária, que não existia democracia interna nas universidades e muito menos autonomia que a gente conquista a partir da Constituição de 88. Mas o que eu quero trazer nesse vídeo é que não é uma invenção da esquerda o movimento estudantil. O movimento estudantil são os estudantes organizados por pautas políticas. Quando eu falo políticas, eu falo no sentido mais amplo, conectado com o econômico, social, educacional e etc. Todos os âmbitos que trata a política. Porque o movimento estudantil não é um fruto em si. Ele, claro, que tem um protagonista muito importante dentro da esquerda, que hoje estão aí, mas que não é um fruto próprio e único da esquerda. Que hoje nós vemos, por exemplo, se desdobrar o MBL, o Movimento Brasil Livre, entre outros movimentos, tanto da direita, dessa direita conservadora, dessa direita neoliberal, segue Mises, etc., fala de privatização da universidade, de vender a universidade, quanto também dos grupos neofascistas que estão surgindo e com nova roupagem, claro, como tem a Nova Resistência, entre outros grupos que nós vemos Brasil afora, com várias concepções diversas, desde o MBL, do Novo, com suas agremiações de juventude, e claro que se diferencia em partes pela esquerda, e que vieram crescendo, claro, fruto de políticas tomadas por algumas organizações, e que eu vou tratar um pouco mais à frente do vídeo.
E aí, só voltando um pouco, há pouco tempo atrás, o Bolsonaro, nas eleições, disse que sobre os centros acadêmicos, que ele iria fechar, que isso não deveria existir. Ele disse assim que lá só tinha álcool, só tinha pichação, só tinha roupa suja, camisinhas jogadas nos campos, nos centros acadêmicos, e que isso tinha que acabar. E ele disse: vão me chamar de homofóbico, fascista, ditador. A gente vai tentar mudar isso aí, porque o brasileiro, a maioria dos brasileiros que votaram em mim, não querem mais esse ponto final. Eu também não quero. Aí você já imagina isso aí, ele falando com aquela voz dele, tá ok? Isso daí, tá ok? Vamos acabar com isso daí. E que apesar de parecer algo engraçado, não é nem um pouco engraçado, porque a gente vê universidades comprometidas com as pesquisas, com entregar vacinas para a sociedade, entregar soluções em diversas áreas da educação, da economia, etc. E que ele fala que existe uma balbúrdia, plantação de maconha, camisinha, não sei o que, e que na verdade nada disso existe nas universidades. Mas a direita em si, ela se diferencia do movimento de esquerda, principalmente por propor o fim da organização de base, como a gente faz debates e se organiza coletivamente, faz assembleia, faz uma consulta pública, todo um debate, um preparo entre os estudantes. Então eles se diferenciam que eles não são muito favoráveis a esse tipo de intervenção entre os estudantes de forma democrática, como a da Assembleia, a própria União Nacional de Estudantes, as agremiações, porque eles acreditam sim que os estudantes não devem estar organizados, e inclusive eles se propõem, muitas organizações hoje também de esquerda e de direita se propõem e se dizem apartidárias, porque a partir dos protestos de 2013 surgiu uma onda de apartidarismo muito grande, mas que na verdade no fundo nenhuma organização de esquerda ou organização de direita é apartidária. Todas elas são partidárias, porque partido em primeiro plano é defender uma ideia central, mas principalmente porque todas elas estão organizadas, centralizadas, organizadas com funções, com hierarquias e tudo mais. Todas as entidades de esquerda e de direita são organizações partidárias. Não existe essa de apartidários e que são apenas a favor do Brasil, etc., como alguns grupos dizem. Para desmistificar um pouco isso. E claro, a proposta deles é que haja mais assim uma burocracia, em que, por exemplo, eles decidam as coisas, porque eles são as lideranças maiores, que não tem um debate de base. Como, por exemplo, da nossa concepção, do movimento que eu participo, no movimento estudantil, não tem essa concepção, que a gente acredita que temos que debater com todos. Todos são companheiros e companheiras que estão ali para construir e também debater sobre a situação nacional, local, estadual, seja qual âmbito for e qual o tema for, que a gente escolha as nossas lideranças, que a gente escolha as nossas direções, que a gente debata os textos, aprove e desaprove isso tudo. E diferente do que muitos movimentos, principalmente de direita, não concordam, querem mais a burocracia, que uma pessoa decida por tudo e que não queira mudar o status quo do país, do local, etc. Mas sim que concorde com a democracia burguesa, com as instituições e que resolva tudo por dentro dela. Como, por exemplo, se tem corte na educação, que o estudante procure aí o Ministério Público ou vá conversar com o presidente pessoalmente. É uma proposta absurda, claro. Mas que não sei, eles são contra, eles se propõem, eu falo isso assim, de ir dialogar diretamente com o presidente, não que eu tenha ouvido falarem, mas sim que eles se opõem a formas como paralisações, greves, se opõem a manifestações, seja por motivo que for. Mas sim são a favor da privatização e que reitores, etc., essas lideranças, essa administração superior, ela se negocie com os chefes de Estado
e não ouvir a população, seus anseios, conversar sobre os investimentos públicos em várias áreas. Ele se opõe diametralmente contra essas propostas. Como a gente tem visto nos últimos dias aí, a Nova Resistência, que eu citei agora há pouco, e o MBL, que tem muito essa pegada aí de privatização extrema dos setores públicos, de trazer empresas júnior que estejam ligadas com o setor privado, de trazer o setor privado para administrar e tudo voltado para a administração privada. E em consequência do crescimento dos movimentos de direita dentro das universidades, existe algo pontual que é o papel das burocracias estudantis hoje, que é a UJS, dentro da Uni, com o PT, com o Levante, com outros grupos, o PDT, que fazem o papel de desmobilização dos estudantes em diversos assuntos, contra cortes na educação, contra cortes em várias áreas da saúde, e que os estudantes têm se posicionado em muitas universidades, mas que a entidade central, Uni, tem se posicionado ou desmobilizado ou não divulgado nada sobre, e o que tem feito também crescer, dar terreno para a direita, para a extrema direita crescer dentro das universidades, essa não representação, e aumentar a volta dos estudantes de querer uma mudança e supostamente encontrar nesses setores aí conservadores, reacionários do movimento estudantil. E as relações do movimento estudantil refletem muito a situação da política macro, a política grande lá do Congresso Nacional se reflete muito no movimento estudantil na escala micro. As alianças espúrias entre a direita e a esquerda, em alguns casos dentro da Câmara, como por exemplo a CUT, a CTB, que não mobilizam, desmobilizam, sentam com os patrões para negociarem as greves, e vários setores que estão no movimento estudantil que são de direita, que têm suas representações partidárias, os partidos lá na Câmara, e eles concordam diretamente com essas políticas desses partidos desses grupos ditos de esquerda. Então isso é um cenário em que favorece o crescimento de uma organização de direita, que no final acaba tendo algumas, como eu falo, organizações de esquerda, mas não estou generalizando todas, claro, mas algumas em específico que tem um papel de direção da Uni, da UBS, por exemplo, da CUT, da CTB, e que tem fazido esse papel muito ruim para o movimento estudantil. E enquanto alguns setores se opõem, querem o fim da União Nacional dos Estudantes, dessa organização, das assembleias, das manifestações, dos atos, outros já querem se introduzir a partir daí, mas para fazer um movimento contrário. Às vezes não se opõem a assembleias e nem se opõem à União Nacional dos Estudantes, mas buscam intervir no seio da União Nacional dos Estudantes para disputar internamente como outras correntes políticas, como a minha corrente política e a corrente política de outros companheiros, de outros partidos, para conseguir maior visibilidade em apoiar os governos e as suas políticas privatistas, de cortes na educação, como foi lá o movimento estudantil que dirige a Uni, que apoiou incondicionalmente o governo Dilma e depois condenou as manifestações de 2013, não mobilizou, que nós tínhamos uma situação revolucionária no nosso país, em que foi traída também pelas direções, aí assumiu outros movimentos que estavam de certa forma ligados também, que são movimentos de direita, mas ligados ao movimento estudantil, Vem Pra Rua, e entre outros, que assumiram a direção no final e que levaram tudo para o acordo institucional. O que acabou com as manifestações de rua no governo Dilma, acabou com o descontentamento popular naquele momento, a situação revolucionária tentando acalmar, que eles foram comprados no final das contas, traindo totalmente, e a Uni, claro, nesse momento teve acordo com esse movimento de direita
de acabar com essa movimentação, fazendo essas negociatas de gabinete aí com a burguesia e com os parlamentares representantes da burguesia nacional. Mas enquanto essas organizações hoje se encontram degeneradas, se encontram fazendo acordos espúrios, mas ainda assim reivindicam um legado de esquerda, marxista, e até mesmo ousam falar que são revolucionários, mesmo não sendo, ou essa direita que quer um setor privatista, que quer o fim da Uni, ou que intervém nela, e às vezes acabam se aliando em centros acadêmicos, em diretórios centrais de estudantes, como já aconteceu, eu acredito, não me lembro bem, mas acho que foi na USP, ou setores mais engajados, mais... Acho também desse movimento de esquerda, mais da esquerda, que também se aliou, pensando que seria uma saída momentânea, em certos locais, para os DCEs, com as entidades que vinham desmobilizando os estudantes. Se submeteram a essas alianças entre os DCEs para disputarem a uma certa entidade contra uma certa organização de direita, como foi, por exemplo, a eleição lá na UNB, em que o pessoal do Junto, do PSOL, se aliou com o pessoal da JS, do Levante Popular da Juventude, entre outros grupos, para vencer lá uma chapa da direita pura, como eles diziam lá, uma direita pura. E que no final não adianta muita coisa se você se alia nesse âmbito, pensando que vai fazer uma grande mudança, mas no âmbito do Estado de Brasília, da cidade de Brasília, do DF, do Distrito Federal, ou no campo maior do país e dos estados, como o PCdoB governa aqui no Maranhão, Flávio Dino, e ataca os trabalhadores, ou o que a Jandira Fegali e os outros deputados do PCdoB têm feito na Câmara, isso não é positivo, pelo contrário, joga o nome daquelas entidades comprometidas com a mobilização estudantil na lama, junto com o nome do PCdoB e todos os financiadores deles, os setores burgueses. E o que mais tem em comum PCdoB, PT e esses grupos de direita que tentam disputar, tanto o PCdoB que está aí há muito tempo na frente da Uni, enquanto esses setores que crescem agora da extrema-direita no movimento estudantil, têm em comum que são financiados pelas mesmas pessoas que são a grande burguesia, que doa bilhões de reais, principalmente nesse momento de eleições, que a gente vê o PT, por exemplo, que intervém e está na direção majoritária da Uni há muito tempo, há mais de 20 anos, e que se aliou em mais de 100 cidades com o PSL, o ex-partido do Bolsonaro, por exemplo. Qual é o papel que tem cumprido o PT, a não ser legitimar que essas legendas como o PSL e os movimentos conservadores, reacionários dentro do movimento estudantil, cresçam e vão contra a autonomia universitária, contra a democracia, já que as universidades estão sendo atacadas por Bolsonaro, por exemplo, com nomeações biônicas, ou com a escolha do terceiro menos votado da lista tríplice, em que isso tem colaborado apenas com o crescimento da extrema-direita. Mas isso não significa que nós temos um crescimento do conservadorismo no Brasil, ou que a população em maioria é fascista, como alguns alertaram, como o próprio PT fez alguns textos falando alguma coisa assim relacionada. Nada disso, a gente não vê isso, a gente vê um ascenso das lutas aí dos trabalhadores contra os retrocessos trazidos por Bolsonaro. Contra os cortes na educação, contra a privatização dos Correios, que estiveram em greve agora, contra várias medidas nefastas em que os servidores têm se posicionado. Os professores nos municípios têm feito greves, mobilizações contra a precarização do ensino, contra os atrasos salariais, os cortes salariais por conta do trabalho remoto, tudo isso. A saída é essa, a mobilização, porque enquanto os partidos hoje, que estão no movimento estudantil, mas que estão na Câmara também, ou movimentos aí que ainda não são legalizados,
mas que apostam em certas candidaturas na Câmara, mas que essas candidaturas estão ao lado da burguesia, recebendo o dinheiro dela, sentando com ela, nós não vamos avançar, porque a saída a gente já viu que não é pela Câmara, não é apostando nesses representantes da burguesia nacional, mas as saídas são as lutas diárias nas ruas e apostando, claro, que o movimento estudantil seja feito por aqueles que estejam engajados em movimentar os estudantes, organizando ele contra todos os retrocessos nas universidades, seja contra os cortes na educação, cortes de bolsas, que vai inviabilizar que os estudantes continuem seus estudos, vai inviabilizar que eles paguem suas passagens e vai inviabilizar que os mais pobres estejam presentes nas universidades. Então é contra tudo isso que a gente tem que lutar, principalmente agora pelas cotas raciais, pelas cotas negras, pelas cotas indígenas. Nós temos que ter um movimento estudantil de esquerda, combativo, socialista, para que sejamos na linha de frente contra todos esses ataques, contra todos esses cortes que tentam aplicar todos os governos que passam pela República, pelos estados e pelos municípios. É isso. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, curta, compartilhe e comente. Até o próximo vídeo. Abraço!